Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Quem vos escreve é a irmã Daiane Sena aqui do Paraná. Estarei compartilhando algumas experiências espirituais da parte de Deus, assim como o apóstolo Paulo disse. Em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Segundo aos Coríntios 12 verso 1 e 2. Estando eu em oração, o Espírito Santo me levou em espírito até o céu, e quando chegou lá, o Espírito Santo me disse: Bem-vinda ao reino dos céus. Esse lugar que você está, é um dos jardins que tem aqui. E era um lugar extremamente lindo, com cores vibrantes e com cores bem diferentes das cores da terra, e observei que tinha um homem debaixo da árvore. Então me aproximei, e soube no mesmo instante que era Jesus, só que eu não conseguia ver a sua face nitidamente, e pensei: por que será que eu estou vendo embaçado? E antes de eu terminar de pensar isso, Jesus respondeu dizendo: Você vê embaçado por causa da sua fé. A sua fé a trouxe até aqui, e é a sua fé que está fazendo você me ver embaçado. Mas fica tranquila, logo sua fé vai aumentar, e você conseguirá ver meu rosto normalmente. E eu fiquei impactada com essa resposta de Jesus, porque essa conversa estava sendo toda por pensamento, e então de repente um entendimento entrou dentro de mim, e instantaneamente eu soube que no reino dos céus as conversas são por pensamentos. E esse é o idioma dos céus. E então comecei a conversar com Jesus. Mas antes de eu pensar, Jesus já sabia o que eu estava pensando. Mas Jesus era tão gentil, que ele esperava eu terminar o pensamento para poder me responder. Eu estava num lugar lindíssimo, e perguntei para Jesus se eu podia sentar na grama. E ele gentilmente disse: Fique à vontade. E então me sentei, e Jesus fez o mesmo. Era uma grama tão macia. O chão com a grama não era duro como o chão da terra. Parecia que eu estava sentada em almofadas de ar. Era muito bom. Nenhuma cama aqui na terra era tão macia como o chão daquele lugar. Era um gramado verde. E na ponta de cada grama tinha pequenas florzinhas coloridas. Então comecei a observar tudo à minha volta. Ao longe vi muitas montanhas. E aquele campo verde era muito grande. E entendi que aquele era apenas um de muitos jardins ali no céu, mas o que estava me encantando era a árvore que estava perto de nós. O tronco dela era amarronzado, mas as folhas eram brancas, e cada folha tinha uma tonalidade de branco diferente, e uma luz saía de cada folha. Era lindo de se ver, e o céu daquele lugar era todo branco. E era um branco tão puro, que o branco mais branco daqui da terra parece sujo perto do branco daquele lugar. Então observei que aquela árvore não tinha nenhum fruto, e Jesus, conhecendo os meus pensamentos, disse: Não é tempo de ela dar frutos. E eu disse: Como funcionam essas coisas aqui no céu? Essas coisas é igual na terra? Jesus respondeu: Não, aqui é diferente. Aqui não tem desperdício. As árvores produzem a quantidade certa de frutos que será consumida. Nenhum fruto se perde ou chega a cair no chão. Todos são consumidos. Deus faz tudo perfeito. E eu disse: Jesus, mas e se alguém quiser comer mais? Jesus respondeu: Deus sabe quantos frutos cada pessoa vai comer. Ninguém consegue surpreender a Deus. Deus sabe de tudo. Deus é perfeito em tudo que faz. E cada fruto que a árvore produz já é determinado para a pessoa certa. As pessoas aqui já são atraídas para o seu determinado fruto. Mas eu disse: Jesus, e se por acaso alguém quiser trocar o seu fruto com o fruto da outra pessoa, isso é possível? Jesus respondeu: Sim, é possível. Mas como eu disse, Deus é perfeito. O fruto que é determinado para cada pessoa é de acordo com o gosto do paladar dela. Por exemplo, se ela gosta de fruto mais adocicado, assim será. Já o fruto do outro é de acordo com o paladar dele. Todos aqui sabem disso. Por isso não há necessidade de troca. Cada um sabe que seu fruto é perfeito e foi feito para o seu paladar. E assim o fruto será consumido por inteiro sem desperdício. Aqui é bem diferente da terra. Porque na terra, quando as pessoas comem uma fruta que não agrada ao seu paladar por ser mais cítrica ou mais azeda do que o paladar delas gostaria, a fruta não é consumida por inteiro, e acaba sendo desperdiçada. E conversando com Jesus eu disse: Jesus, por que o Senhor não está usando uma coroa ou trajes reais?
ou cinturão de ouro ou está sentado em um grande e poderoso trono? E Jesus respondeu: Por causa do desejo do seu coração, você não queria me ver apenas como um rei poderoso, com toda a sua glória e majestade sentado em um trono intocável. O desejo do seu coração é ter um relacionamento comigo. Por isso me apresentei dessa forma para podermos conversar mais tranquilamente sem protocolos a seguir. Mas porém, esse não é o desejo da maioria das pessoas. A maioria das pessoas não querem ter um relacionamento comigo, apenas querem ter um rei e senhor. E por isso que muitos me veem assim, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores com toda a majestade e glória. Então continuamos a conversa, e eu perguntei a Jesus: porque eu não estou escutando nenhum som, e não estou sentindo nenhum cheiro? Jesus respondeu: Isso é de acordo com a sua fé, pois a sua fé não chegou ao nível de ouvir as lindas melodias entoadas aqui. E sobre o cheiro, cada um aqui exala um cheiro diferente, que só a pessoa e Deus consegue sentir. O cheiro é conforme a adoração que ela está dando a Deus. Por exemplo, quando mais forte for o cheiro que sair da pessoa, maior é a adoração que ela está dando a Deus. E quando a pessoa aqui percebe que seu cheiro está fraco, ela entende que precisa adorar a Deus, e assim seu cheiro aumenta. O cheiro da adoração é um cheiro muito bom, e ele é perfumado com uma mistura de várias flores, pois vocês são jardim de Deus. E lembre-se que a verdadeira adoração a Deus chega como um cheiro suave às suas narinas. E como no céu não tem julgamentos, cada um sente o seu próprio cheiro, porque se cada um sentisse o cheiro do outro, poderia causar julgamento. As pessoas julgariam as outras dizendo: que fragrância fraca que essa pessoa está exalando, ou seja, que adoração fraca essa pessoa está dando a Deus. Por isso o cheiro que é exalado é pessoal e individual, pois se transforma em adoração. E Deus recebe a adoração individualmente. Como eu sempre digo, Deus é perfeito em tudo que faz. E de repente Jesus falou: Eu te amo, eu te amo, eu te amo. E um amor saiu dele e me envolveu por inteiro. E eu fiquei sem palavras. Foi algo inesperado. Então comecei a chorar e a dizer: Jesus, sou eu que te amo. E nem todas as palavras do mundo conseguem expressar a minha gratidão e o meu amor por ti. E eu tenho me esforçado para demonstrar que eu te amo. E ele respondeu: Eu sei disso, mas lembre-se, antes de você me amar, eu te amei primeiro. Então comecei a chorar novamente e a dizer: Jesus, tu és maravilhoso. Então continuei conversando com Jesus e ele me disse algo tão profundo que me impactou grandemente. Ele disse: Vocês seres humanos são a família de Deus. Os vossos espíritos estavam com Deus, e vocês foram gerados em Deus, porque Deus é o Pai dos espíritos. Hebreus 12 verso 9. Porém, Deus quer uma família forte e que realmente o ame, pois a família sempre está no centro do plano de Deus. Por isso que Deus decidiu que os membros da sua família teriam que passar por um teste, para aprovar o seu amor e ser digno de viver com ele no reino dos céus. E Jesus olhou na minha direção e falou: E eu estava com saudades de estar com você nesse jardim, e estava com saudades das nossas conversas. Mas eu disse: Senhor, essa é a minha primeira vez nesse jardim. E Jesus respondeu: Essa é a primeira vez que você retorna a esse jardim. Como eu disse, todos os que estão na terra são a família de Deus, e viviam aqui com Deus antes de Deus os enviarem à terra. Pois a terra é apenas um teste que Deus dá à sua família para ver quem realmente o ama de verdade. A vida na terra é apenas um teste para a verdadeira vida aqui nos céus. Vou te explicar melhor. Eu sou o primogênito de Deus. Eu vivi aqui no reino dos céus com meu pai antes de ir para a terra. Eu vivia com todos aqueles que meu pai criou, e com sua família que foi gerada de dentro dele. Deus é espírito e tem um corpo espiritual, e eu era um espírito e tinha um corpo espiritual. E toda a sua família também. Mas Deus precisa de uma família forte para um propósito muito maior e muito importante. Mas ainda não chegou o tempo disso ser revelado a vocês. E continuou falando: Então Deus precisa de uma família forte que o ame de verdade. Porém todos da família de Deus estavam aqui no reino dos céus. E aqui no reino dos céus tudo é muito bom, lindo e maravilhoso. E assim é fácil amar a Deus. Então depois da rebelião de Satanás, Deus decidiu que chegou a hora de testar o amor da sua família para com ele. E Deus decidiu enviar os membros da sua família a um dos planetas que ele criou, e que vocês deram o nome de planeta Terra. E assim foi. Lembra de Gênesis 1. Conta essa história, a história da criação. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou.
Lembre-se, a família de Deus era espírito assim como Deus é espírito. Mas para que esse teste fosse justo, os membros da família de Deus não se lembrariam de suas vidas vividas no reino dos céus. E então Deus criou um corpo de carne para Adão, o primeiro membro da sua família que ia passar pelo teste. Então Deus também lhe deu uma alma, e assim com a alma veio o livre-arbítrio. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Gênesis 2 verso 7. E Deus começou o teste com a sua família que agora estava na terra. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Gênesis 2 verso 8 a 9. E ordenou o Senhor Deus ao homem dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres certamente morrerás. Gênesis 2 verso 16 a 17. E para que todos os outros membros da família de Deus pudessem vir à terra para passar por esse teste, Deus fez o seguinte: então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e esse adormeceu, e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar, e da costela que o Senhor Deus tomou do homem formou uma mulher, e trouxe a Adão. Portanto deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. Gênesis 2, verso 21 a 24. Porém, Satanás queria ferir o coração de Deus e condenar a família de Deus, assim como ele foi condenado com a terça parte dos anjos a passar a eternidade longe de Deus, no lago de fogo e enxofre e em sofrimento eterno. E foi por isso que Satanás entrou na serpente e enganou a mulher. Gênesis 3. Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isto, maldita serás mais que toda a fera e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a semente da mulher. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua concepção. Com dor darás à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E Adão disse: porquanto deste ouvidos à voz de tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. E chamou Adão o nome de sua mulher Eva, porquanto era a mãe de todos os viventes. Gênesis 3 verso 14 a 20. Então a família de Deus começou a vir à terra através do ventre da mulher. Ou seja, para você nascer na terra o seu espírito precisa vir de Deus. E então você entra no ventre da sua mãe e você nasce na terra com um corpo terreno e com características do seu pai terreno, mas que agora tem uma alma. Mas lembre-se, o seu espírito veio do reino dos céus. E Jesus continuou falando: mas porém, a família de Deus se dividiu em 3 grupos aqui na terra. O primeiro grupo eram pessoas que não queriam saber de Deus, e se juntou a Satanás na rebelião. O segundo grupo eram pessoas que estão em cima do muro e que não se decidiam a quem servir. E o terceiro grupo eram pessoas que realmente amam a Deus, e fazem de tudo para obedecer e agradar a Ele. Então, depois do dilúvio, entre esses 3 povos, Deus escolheu o povo que mais o amava, e os colocou na posição de povo escolhido. E eu viria da linhagem desse povo. E como Satanás estava destruindo a família de Deus, chegou a minha vez de vir à terra também. Então meu pai me enviou para ajudar a família dele a retornar para ele. E então o mesmo teste de Deus também seria aplicado a mim. E essa seria a forma de meu pai provar que aqueles que realmente o amam conseguem passar pelo teste. Eu sou a prova viva. Eu enfrentei todo tipo de lutas, aflições, tentação e venci. E retornei para o reino dos céus, para a casa de meu pai. E enquanto eu estive na terra, essa era a minha mensagem. Eu sempre lembrava a família de Deus que esse mundo não era a casa deles. Aqui era apenas um teste. Por isso que é difícil viver aqui. Eu sempre lembrava a eles dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Mateus 5 verso 1 a 10. E eu sempre falava do reino dos céus e como é maravilhoso esse lugar. Mas eu também deixei bem claro dizendo: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas só aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus.
Mateus 7 verso 21. E eu sempre pregava dizendo: em verdade vos digo, que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mateus 8 verso 11. Os apóstolos sabiam sobre o reino dos céus. Tiago escreveu: ouçam, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que são pobres aos olhos do mundo para serem ricos em fé, e herdarem o reino que ele prometeu aos que o amam. Tiago 2 verso 5. E Paulo escreveu aos Efésios dizendo: porque vocês podem estar certos disto, nenhum imoral, ou impuro, ou ganancioso, que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Efésios 5 verso 5. Eu sempre pregava dizendo: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Mateus 4 verso 17. Como eu disse para Pilatos: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. João 18 verso 36 a 38. E eu fiz uma promessa a todos que estão na terra dizendo: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14 verso 1 a 6. Jesus foi falando e eu fiquei extremamente impactada com toda essa revelação sobre o reino dos céus, e o Espírito Santo me disse: chegou a hora de voltar. Vamos, Daiane. E eu respondi: sim, mas antes eu posso dar um abraço em Jesus? Jesus sorriu. Então abracei a Jesus e lágrimas correram do meu rosto, pois esse era o meu sonho. Então agradeci a Jesus e o Espírito Santo me trouxe de volta. E essa experiência com Jesus aconteceu numa tarde em que eu estava em oração na minha casa. E muitas outras coisas foram reveladas, mas porém, só estou contando o que foi permitido contar, pois os mistérios de Deus segundo a Bíblia nos remete à grandeza de Deus, cuja natureza e as obras que ele realiza nós não seremos capazes de assimilar tudo integralmente, enquanto nós estamos na terra. Basta apenas crer em Deus, crer que Deus na sua infinita sabedoria sabe o que faz, pois Deus é Deus. E lembre-se, somos peregrinos aqui na terra. E em Filipenses 3 verso 20 diz: a nossa cidadania está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Não diz a Bíblia que a nossa cidadania será nos céus. A Bíblia diz: a nossa cidadania está nos céus. Ou seja, se a nossa cidadania está nos céus, então somos cidadãos do céu. Então guarde isso no seu coração. Você não é desse mundo. Originalmente você veio dos céus, assim como Jesus. E no Evangelho de João 17 verso 15 a 17 vemos isso. Na oração sacerdotal de Jesus ao Pai, ele disse: eu não sou do mundo, como eles também não são do mundo. Pai, santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Mas certa vez, perguntaram a Jesus de onde ele vinha. Mas porém, eles sabiam de onde Jesus veio. Eles sabiam que ele nasceu em Belém. Eles sabiam que ele viveu em Nazaré. Eles sabiam quem era sua mãe. Mas os fariseus e saduceus sempre perguntavam de onde ele era. Por quê? Porque eles estavam confusos sobre isso. Porque Jesus não agia como as pessoas de Belém. Jesus não agia como as pessoas de Nazaré, pois a cultura de Jesus era diferente. E eles insistiam e perguntavam: de onde você vem? E Jesus respondeu: eu vim dos céus, do reino dos céus. E no Salmo 145, Davi exalta a grandeza e a majestade de Deus. O Senhor é bom para todos. Seu reino é um reino eterno. Ele está perto de todos os que o invocam e guarda aqueles que o amam. E o próprio Jesus disse que o reino de Deus deveria ser pregado, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Mateus 24 verso 14. Amém.